Por que o tijolo ecológico é pouco utilizado? Ou melhor, vamos derrubar um pouco dos mitos aí do tijolo ecológico e por que o tijolo ecológico hoje você vê pouco no mercado ainda, você não vê ele muito sendo utilizado. Hoje que está começando a ser melhor, assim, mais divulgado, né? Até depois da pandemia que aumentou um pouco a venda dele, graças a Deus aumentou bastante para a nossa empresa aqui também, justamente porque o aquecimento da construção e porque se tornou até mais viável, mais ainda por causa do custo-benefício dele. Porque o tijolo convencional e outros métodos construtivos, né, aumentaram muito o valor e com isso o tijolo ecológico se tornou mais viável. Então vamos lá. Primeiro, fabricação dele. Hoje, o mercado em termos de fábricas de tijolo ecológico, em vários estados do Brasil, hoje o estado onde tem mais fábrica é o estado de São Paulo. Então posso dizer a vocês que não tem incentivo do governo em relação a essa parte. Você não vê o governo dando incentivo para a pessoa montar a fábrica de tijolo ecológico. Você não tem nada que possa viabilizar a você que queira aplicar em uma fábrica de tijolo ecológico a ter esse incentivo, vou dizer, financiamento do governo, alguma coisa que possa te ajudar a montar uma fábrica. Então é cada um por si, né? Cada um tendo seu capital ou um tipo de parcelamento próprio pelos bancos em si, que vai ter que correr atrás e conseguir esse financiamento ou o próprio dinheiro do bolso, aplicando em si numa fábrica de tijolo ecológico. Então isso dificulta muito essa propagação do tijolo ecológico, porque tem poucas fábricas. Então isso é uma das vertentes, tá? Segundo também, gente, é o problema que o pessoal tem muito também, assim, aquele receio, o água convencional, tipo monopolizado, né? Quem tá no tijolo, quem poderia até aplicar mais nessa parte de tijolo ecológico seria as próprias fábricas de tijolo convencional, né? Eles poderiam abrir uma vertente na própria fabricação deles e começarem a utilizar o tijolo ecológico como uma segunda opção ou até trocar do tijolo convencional para o tijolo ecológico. Porque já diz o nome, ele é ecologicamente correto, não precisa denegrir o leite do giz, não precisa ter a queima de árvores para poder fazer a parte da queima de tijolos no alto-fornos. Então, com isso, se fosse o tijolo ecológico feito por eles, seria uma troca mais justa e eles teriam como aplicar e fazer essa troca mais rapidamente, por já estarem no mercado. Então, seria mais prático para eles fazerem isso. Mas não é interessante, porque seria uma troca maior e pelo fato de já estarem já adaptados a uma coisa, ter que mudar seria mais dificultoso para eles. E também porque não tem o próprio apoio do governo para isso. Então, para eles é mais fácil ficar no que já está. Então seria uma ideia que eu estou falando para vocês, que eu, se fosse um fabricante de tijolo convencional, aplicaria devagarzinho, eu ia trocando uma coisa pela outra. Seria uma das vertentes que poderia acontecer hoje, que não é propriamente dita, não sei que não acontece, as pessoas não aplicam nisso. Então seria uma dica aí para quem está escutando aí que tem fábrica de tijolo convencional, uma dica que poderia fazer isso também, tá, gente? Então, isso eu estou passando para vocês aqui, gente, porque eu sei as dificuldades que tem para você montar uma fábrica. Eu, quando comecei, comprei uma maquinazinha manual. Tipo assim, era um sonho de tijolo ecológico, gostava. Aí comprei manual, vi que não dava produção. Eu queria fazer uma obrazinha no meu sítio. Aí, no final das contas, acabei gostando, mas vi que a manual não dava certo. Comprei uma máquina hidráulica, aí fui crescendo. De um muro que eu queria fazer, de uma obra no meu sítio, eu gostei. Vou aplicar nisso aqui, vou fazer tijolo para vender, obra para vender. Aí fui devagarzinho, fui subindo, chegando onde eu cheguei hoje em dia. Então foi o gosto pela coisa, principalmente pelo que é ecologicamente correto, é que me fez chegar hoje onde eu estou aqui hoje. Então os estudos e mais o decorrer do tempo mesmo me fez apostar e eu gostar do que eu estava fazendo. Continuando a parte que eu estava falando com vocês, então a fabricação é isso, por isso que você está vendo poucas fábricas hoje no mercado em relação à parte de não ter incentivo. Segundo também, gente, é que as pessoas não veem muito, a procura do tijolo ecológico tem muita procura e pouca oferta. Então, se tiver mais procura, quando a procura é muita e tem pouca oferta, isso tende a mudar. Então, por isso hoje essa procura maior de tijolo ecológico já está acontecendo de mais fabricantes montarem mais fábricas. Inclusive tem amigos nossos que em vez de ter uma fábrica, tem duas, três fábricas, até em estados diferentes, uma no estado e outra em outro estado, porque viu que a viabilidade era boa, ele tinha condição financeira para isso, então ele montou duas fábricas, três fábricas, uma em cada estado diferente. Então isso foi viável para ele, ele conseguiu. Eu não vou ficar citando nomes aqui, em fazer merchandising, quando a gente fala para as pessoas, mas ele conseguiu fazer essa parte, então posso falar com vocês que é lucrativo, então ele conseguiu fazer isso. Porque o que ele precisa do tijolo ecológico hoje? Qual a matéria-prima principal?
Tem várias. A principal é o saibro, que é um terreno mais arenoso. O saibro precisa de entre 60% e 70% de composição de areia no traço. Então, quer dizer, é um solo mais rico em areia. Então, se o solo onde é mais parte de cerrado, a parte onde tem mais areia no solo, é melhor. E também resíduos de construção civil, que isso aí em grandes cidades seria mais viável, como em São Paulo tem muito isso aí, no Rio de Janeiro, no estado em si, nos grandes estados, na capital seria viável mais essa parte de resíduos de construção. Então isso já é uma parte também que ajuda muito a você ter uma ideia de onde você pode pegar a matéria-prima e a viabilidade também do custo se você tem condição de abrir uma fábrica, exemplo, tá? E isso é o que eu estou falando com você, porque ele é pouco utilizado. Então você está tendo uma ideia de como seria uma opção de como poderia aumentar as fábricas no Brasil hoje, que seria uma coisa viável, tá? Outra coisa que atrapalha também, que você vê pouco utilizado também no mercado, é quando você vai comprar um tijolo e às vezes vai no fabricante e vai ver o tijolo de má qualidade. Principalmente esteticamente, né? A pessoa vai de cara ver o tijolo às vezes está muito poroso, em vez de estar lisinho, bonitinho, você olha o tijolo, às vezes está lisinho, tá, pô, gostei do tijolo. Mas às vezes o tijolo está todo cheio de bolinha de terra, aí cheio, todo áspero, ou está meio esfarelento, com as esquinas muito quebradas. Só aquela visão já acabou denegrindo a pessoa de querer comprar um tijolo. Só na visão estética. Aí vamos dizer que ele está bonito, mas a função física dele não está boa, então não tem um laudo técnico. Então isso também denigre também e deixa a pessoa que vai comprar, como eu estou indicando a vocês aqui, já falei em vários outros vídeos, e costumo falar sempre, quando comprar um tijolo, procura ter o laudo técnico do tijolo, tanto de absorção como de compactação do tijolo, a pressão que ele aguenta, a compactação dele, a resistência física dele. Então isso também, quando a pessoa chega numa fábrica, que às vezes tem uma estética, tem a parte do tijolo, tá bonito, tá tudo, mas não tem laudo, a pessoa também acaba não comprando. Então isso também acaba fazendo com que a pessoa fica sem ter onde comprar às vezes, porque também tem um problema da logística. Então acaba, se você fizer um custo-benefício, às vezes você tem uma obra em X lugar, aí você vai fazer o cálculo também do frete, às vezes o frete não compensa você fazer isso. Então tem essas vertentes também. Então, por exemplo, tem muita gente que vai montar, às vezes tem um terreno, às vezes vai fazer o cálculo, às vezes acaba até comprando uma máquina manual e querendo fazer o tijolo no próprio local, no próprio canteiro de obra, porque tem o solo lá e tem condições de fazer. Gente, isso também é viável? Depende muito especificamente, o principal do solo que você vai utilizar para esse tijolo. Pode fazer na manual? Pode. O tempo de execução vai demorar mais, você vai ter uma mão de obra específica para isso, você vai fazer um monte de coisa antes disso. Então, quer dizer, você tem que calcular muito antes de fazer, porque você vai ter que ter 3 pessoas no mínimo para poder fazer uma produção diária, você não vai precisar só da máquina de tijolo ecológico manual ou hidráulica, não vai precisar de uma bitoneira, de um destoador de terra, de um triturador de terra, vai precisar de uma peneira. Então, todo esse trâmite, quando você fala assim, vou fazer o tijolo no canteiro de obra também, já respondendo a quem tem essa ideia, às vezes, no final das contas, é o mesmo custo, às vezes, que você comprar o tijolo e pagar o frete. Então, fica a dica. Às vezes, as pessoas acham que estão lucrando, quando vão fazer as contas, no final das contas mesmo, não está lucrando nada, está sendo até mais caro, ainda está tendo um trabalho enorme de fazer essa como se diz, dispendioso, de ter que trabalhar, fazendo um monte de coisa, ou quando não tem tempo, bota os outros para fazer, tomar conta disso aí tudinho. Às vezes tem que comprar o tipo de cimento tal, que é o cimento CP5 ali, ou o que for, ou acrescentar cal no traço, porque a máquina é manual. Se comprar uma máquina hidráulica, tem que fazer um sistema de energia elétrica mais robusto para isso. Se comprar uma máquina elétrica, no caso, o sistema elétrico vai ter que gastar também um sistema, um valor aquisitivo maior. Aí tem que ser uma fábrica, se for uma fábrica de maior porte, tem que ter uma construção maior, se for quem está trabalhando já com construção, que é construtor já antigo no ramo, quer fazer um empreendimento maior, tudo tem que ser cálculo, tá, gente? Eu indico sempre o seguinte: primeiro tem que ter calma. Quem não conhece geoecológico, está começando agora, está aprendendo comigo aqui, eu falo que aplicar no geoecológico é lucrativo e tudo mais, começa sempre devagar. Se você já é antigo no ramo de construção, mesmo que você já tenha uma construtora famosa, ou que seja, ou esteja começando do zero, aplique e vai começando devagar. Quem já está no ramo há muito tempo, faz um empreendimento menor, ou quem já está no ramo, está começando agora do zero, vai fazer uma casinha só.
Então, faça as coisas direito, para poder não se arrepender depois. Então, por isso que eu falo, vai fazer os cálculos, a estimativa de preço, antes de fazer a aplicação em si, para poder fazer uma coisa perfeita. Então, por isso que o tijolo ecológico é pouco utilizado, porque as pessoas vão fazer de qualquer maneira e acabam, às vezes, errando. Então, não faz isso. Então, as pessoas ficam com medo. Aí, acabam não fazendo nada. Então, faz com cálculo direitinho, com calma, tudo dá certo. Eu estou passando isso para vocês, gente, porque eu já sofri na pele. Eu fiz, às vezes, cálculos errados, fazia de qualquer maneira, bati cabeça. Eu tendo a fábrica em si, às vezes errava na construção, comecei fazendo a obra antes de vender, não fiz o cálculo, não fiz estimativa. Gente, a gente é humano. A gente acha que sabe tudo, quer fazer, porque eu tenho a fábrica, para mim isso é mais barato, então eu tenho tijolo, sai mais em conta. Não é bem assim não. O tijolo tem um custo para mim. Eu tenho que botar o custo que eu vendo para o cliente também. Não pode botar o custo que sai para mim. Isso é errado. Tem custos também. Eu pago imposto, tem tudo. Eu tiro nota fiscal. Eu pago funcionário de carteira assinada. Eu tenho os encargos financeiros, tenho contador, tenho tudo. É uma firma. Uma empresa como qualquer outra. Então todos esses cálculos têm que ser feitos. Então as pessoas têm que entender que todo negócio tem os seus lucros, tem os seus prós e tem os seus contras. Então todos esses cálculos, esses negócios que a gente fala, o beabá é tudo feito, bem feito. Não pode ser feito de qualquer maneira, não. Isso aqui, até eu fico falando com vocês aqui tudo, porque eu já passei por essas coisas também, tá? De achar que é uma coisa e chegar na hora é bem diferente. Até quem faz casa para vender, já está acostumado no ramo, para quem não está acostumado, está escutando aqui agora, se vai fazer um empreendimento, gente, procura saber ali, fazer uma pesquisa ali de mercado, procura fazer uma lista de possíveis compradores antes de fazer a venda. Tem também outros tipos de venda também, que é a venda de boca a boca, tem a venda para a internet, que é uma lista que você pode fazer por e-mail, entendeu, gente? Você pode fazer captação de clientes pelo e-mail para saber possíveis compradores que estão interessados naquele imóvel X ou Y. Tem outros tipos de clientes que você pode fazer, que eu posso até explicar depois em próximas aulas aí como fazer. Vou dizer assim, não sou expert nisso não, mas posso dar um pouquinho um paliativo disso aí. Vai dizer mais ou menos para vocês como seria um tipo de aplicação também assim, para vocês também não arriscarem tanto. Quem já está no ramo aí também, acredito, já está com construtora, já entende muito bem, arquitetos, engenheiros já estão no ramo da construção, já entende um pouco o que eu estou falando. Acontece muito isso aí, gente, em sistemas de incorporadora. Tá? Empreendedor trabalha já vai fazendo a casa para vender, né? A incorporador já faz vendendo na planta. O incorporador já é uma coisa diferenciada. Então já costumam fazer essa captação de clientes, de lista e tudo mais, para poder fazer a venda futura. Então ele capitaliza, ele fica lá estudando se aquele negócio é viável, para depois, se for viável, durante uns 6 meses depois, se for viável, ele vai pegar e vai aplicar. Se não for, ele até desiste do empreendimento. Então é uma coisa a se pensar também, até para quem está começando agora e quer aplicar um dinheiro mais forte na situação que vai fazer aí, talvez um condomínio. Então é uma situação que eu vou poder falar com vocês em outros vídeos. Então continuando falando com vocês sobre essa importância que eu falo, porque o tijolo ecológico não é tão utilizado. O que eu posso falar com vocês? Também tem uma coisa que as pessoas têm muito medo no tijolo ecológico, que é a primeira fiada e a umidade. Vamos dizer assim, o tijolo ecológico, por ser tijolo e ele ficar à vista, o tijolo convencional, por exemplo, ele é feito de mais argiloso, o material dele é argiloso. Ele não leva cimento, ele não é só cimento, é um tijolo de argila que é queimado em alto forno, numa temperatura em alto grau. Então, ele exposto muito a sol e chuva, ele tem intempéries, ele vai ficar esfarelento, vai estragar. O tijolo ele é feito de barro puro, vamos dizer, uma argila que quando bate sol e chuva direto vai começar com o tempo a ficar denegrindo e estragando. Vai esfarelar com o tempo também. Então por isso que se usa chapisco, embolso e tudo mais no tijolo convencional. Então fica aquela mesma dúvida no tijolo ecológico. Por quê? O tijolo ecológico, mesmo sendo solo cimento, a dica é, num bloco de concreto você usaria cimento, você vê ele cinza, então você acha, bom, sol e chuva ele aguenta. Até se muitas obras de bloco de concreto ou muros de bloco de concreto, que você vê a parte lá e fica no sol e chuva, não chega a denegrir por ser uma coisa mais estrutural, mais resistente. Como o tijolo ecológico é um solo cimento, e você vê que ele todo mundo fala terra, solo, então a pessoa já tem aquele medo, entre aspas, até pela coloração em si, às vezes ser parecido com o tijolo cerâmico, que é o tijolo baiano, tradicional de 8 furos.
que a gente está falando que é convencional, eu falo muito convencional, que é o que mais se utiliza hoje no Brasil. Então ele tem esse estigma, todo mundo tem um medo de, pô, vai ficar à vista, vai estragar. Pô, ele vai ficar, pô, bater sol e chuva, com o tempo vai começar a esfarelar na parede, vai dar umidade, vai dar mofo, vai dar limo no tijolo. Como é que funciona isso? O que eu vou fazer? Não vou aplicar nisso não, só me dá dor de cabeça no futuro. Pô, não vai dar certo. O que eu vou fazer? Bom, vamos começar primeiro, então, vamos lá, uma dica, vamos voltar de trás para frente. Primeira fiada da obra, com o início da obra e tudo mais. Você vai fazer essa fundação, tudo mais, vai começar a obra em si. Na primeira fiada, quando você for executar a sua obra, independente se for fazer, no tijolo ecológico, eu costumo falar sempre na primeira fiada em si, que é a principal, porque numa obra convencional é a mesma coisa, rodapé de obra, até num lugar muito úmido, igual eu sou de Petrópolis, aqui cidade é úmida, Friburgo, Nova Friburgo, Teresópolis também, que é próximo da nossa região, que também as duas são próximas aqui a Petrópolis. Então, a região são úmida demais. Então, o pessoal se usa muito fazer uma mineralização na viga baldrame, o que for, na laje em si, na primeira fiada. Se usa vários tipos de manta asfáltica e tudo mais na primeira fiada, no tijolo ecológico, já vi muita gente fazendo isso. Eu hoje utilizo, popularmente falando, uma coisa que para mim ficou mais, uma pegada muito boa, e já estou usando ele há 5 anos, mais ou menos, 4 anos, já tem até um produto também similar a ele, também já usei também, é a mesma função. Eu uso, não é merchandising, vou falar de novo, é o Rebotec, que é um aditivo em pó, que se usa no traço da argamassa multiuso, que eu uso, pode ser no cimento também, o argamassa de assentamento, mas eu gosto de usar a argamassa para assentamento já pronta, tá, gente? Adiciono um pouquinho mais de cimento lá, faço um traço mais reforçado e coloco esse aditivo em pó, que é o Rebotec, que no caso, quando você não tem o Rebotec, você pode comprar isso na internet, em loja de materiais de construção quando tem, quando não tem, você compra no Mercado Livre, na internet, no site deles, o que for. Ou o Maximus, que é um produto também, que é um segundo produto que lançou agora também, que é a mesma função que o Rebotec, que é um aditivo em pó de nanotecnologia. Então todos os dois têm a função de hipermeabilizar esse cimento, essa argamassa em si. Pode ser usado para concreto, para reboco, contrapiso, pode ser usado para pavimento de laje. Eu uso ele na primeira fiada, no assentamento da primeira fiada. O que acontece? Com isso eu crio uma camada entre o tijolo e a laje em si. Então quando você vai fazer uma laje ecológica, quando a obra está levantando, geralmente quando você está fazendo sem esse produto, as 3, 4 primeiras fiadas, quando chove, dentro da obra enche de água, então 3, 4 fiadas o tijolo fica molhado de baixo para cima. Ele suga essa água e molha. Quando eu boto o Rebotec na primeira fiada, não acontece isso, porque essa primeira fiada não deixa o tijolo molhar e a água não sobe para cima. Com isso o tijolo não fica úmido. Então isso é uma das funções que já ajuda muito e não dá essa umidade no rodapé na primeira fiada. Segundo, os tijolos hoje são feitos, como eu falei com você, em 60% a 70% de composição de areia no traço. Então, quando o solo é feito com a parte de saibro e resíduo de construção civil, que não tem muita argila, já tem uma vantagem de não ser impregnado e não ser solo vermelho, não ser um solo muito argiloso. Com isso, você já tem essa função de o tijolo ser um tijolo mais resistente, não ser um tijolo que vai dar esse problema de, com o tempo, esfarelar, tipo cerâmico, denegrir com sol e chuva, dá toda essa função de limo, como o tijolo cerâmico dá, por estar à vista. Então isso já vai facilitar para você, tá? Então isso você já tem todo esse know-how que eu estou falando com você, além da parte do Rebotec na primeira fiada ou do Maximus, também tem essa parte do tijolo, quando é feito com saibro e com resíduo de construção civil, e não tem essa parte do impregnado que eu falei, que é a terra vermelha. Ou popularmente falando, a argila em si, que é a composição do tijolo baiano ou convencional cerâmico. Outra coisa que eu vou dizer para vocês também, que, claro, pode-se deixar o tijolo à vista sem impregnado? Pode. Também a parte interna também pode. Mas ele pode soltar um pó com o tempo, sujar muito a casa, para a dona de casa vai reclamar que está sujando, porque ele vai estar sem intempéries, vai estar só ele natural, então ele é poroso, vai ser um pouco de pó. Então a dona de casa vai reclamar. Então aconselho sim, com certeza, até tem uma tabelinha que a gente costuma utilizar. Tem gente que pode fazer rejunte, resina, rejunte, antes do rejunte dá uma mão de resina, depois rejunta para poder facilitar na limpeza. Isso cada um faz do seu jeito. Eu gosto de fazer primeiro o rejunte, limpo bem o tijolo, depois rejunto, depois dou 4 mão de resina pós-rejunte. Tem gente que dá uma mão de resina antes, depois dá o rejunte, para facilitar a limpeza. Então cada um vai de um jeito. Aí você vai me perguntar por que o Cláudio gosta de dar a mão de rejunte e não gosta de dar a mão de resina antes.
porque eu gosto de fazer o tijolo uniforme numa coloração só. Então tem cada gosto. Se eu quiser uma coloração diferenciada, eu pego e dou resina antes. Isso me ajuda também na impermeabilização. Aí você fala, por que também que eu faço essa parte da impermeabilização de 4 resinas depois e não dou resina antes do rejunte? Que eu vou dar 4 mãos de resina, eu costumo dar 4 demão, isso eu costumo sempre dar nas minhas obras, principalmente na parte externa. A interna não precisa ser tanto. Na interna você pode dar 3 demãos, está ótimo. Mas na parte externa, justamente para dar essa impermeabilização completa, porque sol e chuva, para não deixar a água entrar para dentro e entranhar no tijolo e jogar a umidade de fora para dentro. Porque pode ser que o tijolo não suba, mas no rejunte, na entrada no rejunte, nas frestas, pode entrar água se não estiver bem impermeabilizado com essa resina à base de água. Então o que você pode fazer? Você vai dar 4 mãos de resina, com isso você vai deixar o tijolo hidrofugado, resinado, repelente à água. Qual é a vantagem? Quando eu dou 4 demão pós-rejunte, eu tenho 4 demão tanto na face do tijolo, como também nas frestas e no rejunte. Quando eu dou uma mão de resina antes, rejunte, dou 3 demãos depois, a face do tijolo tem 4 demão, mas a fresta só tenho 3. Então com isso eu tenho menos resina na fresta. Eu só tenho 3 demão na resina e 4 na face. Então se você me entendeu, eu tenho mais resistência mecânica no fato de hipermerização quando eu dou 4 demão no pós-rejunte. E fora a parte estética minha, que eu gosto de trabalhar com o rejunte mais igualado nos tijolos. Isso é uma função, uma dica minha, vamos dizer, macete da empresa do Cláudio, da São Jorge lá, que trabalha assim. Da São Jorge Geos Ecológicos, que trabalha nesse tipo de estética. Claro que o cliente, se quiser pedir um tipo diferente, eu também vou fazer. Como tem vários tipos de rejunte, vários tipos de acabamento, isso tudo eu vou explicar para vocês em outros vídeos também, futuramente aí. Então, gente, isso aí é mais uma dica que eu estou dando para vocês. Tem também a parte da mão de obra. Mão de obra que também pode atrapalhar também no tijolo, porque ele é pouco utilizado, que é a mão de obra de uma qualidade. Que a mão de obra de uma qualidade, ela pode denegrir sua obra, porque você vai ver uma obra de uma qualidade, ou pessoas que não são qualificadas para aquilo, aí você vê uma obra de uma qualidade, fala, o tijolo ecológico não presta, porque tá vendo, a obra vai toda torta, tudinho, mas não foi o tijolo que é ruim. É a mão de obra que não sabe trabalhar, ou não é qualificada para aquele tipo de tijolo. Acaba denegrindo a imagem do tijolo e você acaba achando que todas as obras de tijolo ecológico vai ser daquele jeito. Então isso você tem que aprender com o seguinte, quando você vai fazer uma parceria com alguém, você vai chamar uma pessoa que esteja comprometida, gente. Que queira aprender, você não vai pegar a pessoa que fez uma obra torta e vai adorar a sua obra. Ou porque aquela obra saiu torta, a sua vai ser torta. Não, não é assim. Então você tem que saber quem você está comprometido, como você vai chamar para a sua obra em si, tá? E também, vamos lá, continuando nessa premissa aí, o cliente fica com medo de aplicar, o medo, arriscar. A mania de sempre, arriscar no que é novo, não vou arriscar. Bom, vamos lá, você pode ficar no mesmo, ficar aí com quem já é construtor, já está acostumado, com o convencional, com esse tijolo cerâmico, já conhece há bastante tempo. Vou ficar no que é certo mesmo estando tudo caro, o que for. Gente, você pode continuar, não estou aqui para poder atrapalhar a sua vida, não. Estou aqui para dar dica, para poder dizer que quero ensinar, igual eu falo. Eu estou aqui para ensinar a lucrar mais alto com um novo método construtivo até 50% mais econômico. É a minha, vamos dizer assim, a minha dica, né? O que eu estou querendo ensinar para vocês aqui. Mas vocês fazem se você quiser. Fazem se vocês quiserem, vamos dizer assim, né? Então isso é por quê? Por que eu estou falando se vocês fazerem, se vocês quiserem? Porque isso eu estou querendo passar uma coisa que eu gosto, que é uma paixão minha. E que eu sei que dá certo. Se deu certo para mim, pode dar certo para você. Para você que já é construtor então antigo, pô, a chance de você lucrar é muito grande. Ganhar muito dinheiro Só que você tem que ter uma coisa só, que é a primeira coisa, arriscar. Se você não tem como arriscar muito, arrisca pouco. Começa com uma, com duas, com 4, depende. Depende do seu bolso, do seu tipo de cronograma e de jeito de trabalhar. E quem começar do zero vai começar com uma só, que é o que eu já indiquei. Então tem que ter o começo. Eu quero que tenha um começo, meio e não tenha fim, que vai eternamente até você, o dia que você fala assim, agora que eu morri que eu vou acabar. Que morreu, acabou, não tem jeito. Cachorro não tem gaveta, só se seu filho continuar, sua filha continuar e quem quiser continuar com o seu ramo, né, filho? Assim que vai. Assim que você vai ver se vai dar certo. Então o que eu posso dizer para você é o seguinte, procure parceiro, gente. Você que quer fazer, tá vendo aqui que eu estou falando com você, porque o tijolo ecológico não é utilizado, se você quer que o tijolo ecológico seja utilizado, que você quer passar isso para pagar à frente, quer que você seja uma pessoa como eu, a poder utilizar o tijolo ecológico e ver isso,
propagar e você ganhar dinheiro também, como eu estou ganhando, como outras pessoas estão ganhando hoje no mercado, realmente hoje no estado de São Paulo, hoje no estado do Rio também está crescendo, graças a Deus, hoje está subindo também, eu estou vendo essa vertente subir e crescer cada vez mais. Simplesmente o que você tem que fazer é procurar parceiros. Você não vai pegar e botar pedreiro qualquer um para trabalhar, não. Você vai procurar um pedreiro que queira crescer com você, que queira aprender com você. Você vai aprender um método novo e você vai passar para ele o seu conhecimento. Você vai aprender comigo aqui um método novo de construir, que você vai ganhar mais, mas você vai passar para ele também. Olha, eu quero aprender esse método aqui, eu aprendi isso e quero passar para você meu conhecimento, mas quero ganhar dinheiro com isso aqui e quero que você ganhe também. Porque desde o momento que você está ganhando dinheiro com aquilo, ele pode ganhar também, porque vai ter um método novo que ele pode passar adiante com outras mãos de obra, outros clientes. Outras mãos de obra não, gente, desculpa. Outros clientes que ele pode poder indicar também, ou ele pode fazer uma parceria com você, várias obras com você, está sempre trabalhando com você, e trabalhando uma, duas, quatro, daqui a pouco ele está sendo um parceiro seu fixo. Não tem nem condição de pegar outras obras, porque você está cheio de obra e não tem condição. Então, isso é uma ideia, tá? Esse é um pedreiro, ou vai ter vários construtores trabalhando com você, vários empreiteiros trabalhando com você, parcerias de sucesso, você pode montar vários montadores de tijolo ecológico na sua equipe, ou montar uma equipe de construtora sua, quem está começando do zero, quem já tem construtora, montar vários montadores na própria equipe, junto com o seu pedreiro-chefe, ou com o seu mestre de obra, qualificar, fazer um curso dentro da sua equipe lá dentro da sua construtora, montar uma equipe de uma curso-aula ali para todos eles. Entendeu, gente? Então, isso que eu estou falando com vocês, é ter aquela força de vontade de querer aprender. Então, por isso que eu falo que o jogo lógico é pouco utilizado, porque isso tudo que está faltando é alguém que queira aprender, tá bom?